Bom, pessoal, nós vamos então iniciar a segunda parte da nossa aula sobre o tubo digestório e aqui a gente vai concentrar a nossa atenção na histofisiologia do esôfago, né? A princípio, nós vamos estabelecer um plano de organização básica dos órgãos do tubo digestório a partir do esôfago e depois então vamos nos ater às especificidades deste órgão. A partir do esôfago, os órgãos do tubo digestório apresentam uma organização histológica comum, básica, digamos assim, não é? Essa organização histológica, ela sofre algumas modificações dependendo do nível do tubo digestório que a gente está estudando, ou seja, dependendo do órgão que a gente está estudando. Essas pequenas variações ou essas adaptações, essas modificações nessa estrutura histológica básica surgem para adaptar a parede do órgão às funções específicas que cada órgão do tubo digestório executa. Então, antes da gente estudar parte por parte do tubo digestório, ou seja, esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso separadamente, vamos observar qual é o plano básico de organização da parede desses órgãos, porque vai ficar muito mais fácil compreender o funcionamento de todos esses órgãos e compreender que, na verdade, existe uma unidade funcional entre essas diferentes regiões do tubo digestório. Então, a partir do esôfago, a parede dos órgãos serão organizadas em 4 camadas. A camada mucosa, que é a camada mais interna, ou seja, mais próxima da luz do órgão. A camada submucosa, que como o nome diz, é adjacente à mucosa. A terceira camada é a camada muscular, responsável pelo peristaltismo. E a quarta camada, ou a camada mais externa, pode ser uma serosa ou uma adventícia. Então, vamos ver a composição de cada uma delas. Sabendo que a camada mucosa é a camada mais interna, é a camada que está em contato com a luz do órgão, nós podemos compreender que a primeira estrutura, o primeiro tecido que a gente vai encontrar nessa camada, adjacente à luz do órgão, é o tecido epitelial de revestimento. Nós já sabemos que em todo local do corpo que houver uma cavidade, precisamos ter um epitélio para isolar os meios. Esse epitélio vai mudar de característica ou de tipo de acordo com o órgão que a gente estiver estudando. Mas, como a gente já sabe, todo o epitélio se apoia num tecido conjuntivo. E esse tecido conjuntivo é sempre inicialmente frouxo. Então, se estamos falando de mucosa, o tecido conjuntivo das mucosas recebe o nome de lâmina própria. Então, na camada mucosa, nós vamos ter o epitélio de revestimento apoiado em sua lâmina própria através da lâmina basal, e em seguida vamos encontrar uma camada de músculo liso, que é chamada de muscular da mucosa. A muscular da mucosa, ela pode se contrair de forma independente da contração dos músculos da camada muscular, objetivando aproximar a camada mucosa do conteúdo que estiver atravessando a luz do órgão em questão. Isso pode facilitar a digestão, isso pode facilitar a absorção na medida em que o epitélio se aproxima do alimento, né, do conteúdo do órgão. A camada submucosa, ela é sempre formada por um tecido conjuntivo denso desordenado. Nesse tecido conjuntivo denso desordenado, sempre vamos encontrar um plexo nervoso, chamado plexo nervoso submucoso ou plexo nervoso de Meissner. Esse plexo nervoso, ou a partir desse plexo nervoso, fibras nervosas são emitidas em direção à camada mucosa. Essas fibras, elas
finalizam, elas se destinam à muscular da mucosa, para controlar a contração do músculo liso da muscular da mucosa, e algumas se direcionam à lâmina basal do epitélio, para fazer sinapse com as células epiteliais de revestimento, quer seja para estimular essas células a secretar alguma coisa, ou para receber das células do sistema neuroendócrino difuso estímulos variados. Então, o plexo submucoso, ou a partir do plexo submucoso, fibras nervosas são emitidas em direção à camada mucosa, para controlar as funções epiteliais e para controlar a contração da muscular da mucosa. Eventualmente, podemos encontrar também na submucosa adenômeros de glândulas. Então, no trato digestório, nós vamos encontrar sempre o epitélio invaginando no tecido conjuntivo adjacente, formando glândulas. Às vezes, os adenômeros dessas glândulas ficam limitados à camada mucosa, mas às vezes eles se aprofundam até a camada submucosa, como é o que acontece tanto no esôfago quanto na região duodenal do intestino delgado. Na camada muscular, ou a camada muscular, se subdivide em duas camadas. A camada interna, cujas fibras têm organização circular, ou seja, elas se direcionam em torno do perímetro do órgão, e a camada muscular externa, onde as fibras estão dispostas longitudinalmente. Entre as duas encontramos um outro plexo nervoso, chamado plexo mioentérico ou plexo nervoso de Auerbach. Esses dois plexos, o mioentérico e o plexo submucoso, esses dois plexos nervosos, eles são autônomos e se comunicam por interneurônios, né? Então, eles têm uma certa autonomia, eles formam um sistema nervoso intrínseco ao tubo digestório, mas recebem também influência do sistema nervoso autônomo simpático e parasimpático. Então, no plexo mioentérico, por exemplo, o sistema nervoso autônomo parasimpático, fazendo sinapse com os neurônios locais, aumentam a frequência de despolarização desses neurônios, aumentando então a motilidade gástrica, né, ou gastrointestinal, ou seja, aumentando o peristaltismo. Enquanto que as fibras nervosas simpáticas fazem o contrário, elas diminuem a frequência de despolarização dos neurônios desse plexo, fazendo com que o peristaltismo fique mais lento, ou seja, intervalando mais as contrações das fibras musculares da camada muscular. Bom, por que a camada muscular é subdividida em duas partes, né? Porque é a contração coordenada dessas duas camadas, interna e externa, que vai fazer com que o trânsito intestinal seja unidirecional. O que eu estou querendo dizer? Vamos entender a camada externa, formada por fibras longitudinais, ou seja, fibras que se estendem ao longo do comprimento do tubo digestório. Vamos imaginar que essas fibras musculares elas contraem em ondas. Então, um segmento contrai, o próximo está relaxado, daqui a pouco o próximo segmento vai contrair, o anterior vai relaxar. Então, uma onda longitudinal de contração. Se a camada muscular fosse formada por uma única camada, por exemplo, apenas pela camada de fibras longitudinais, na hora em que um segmento estivesse contraindo, o alimento seria forçado ao mesmo tempo a retornar para o segmento anterior do tubo digestório e parte a seguir adiante. Compreendem? Ou seja, o alimento seria estrangulado e parte dele refluiria para um segmento anterior. Sendo a camada muscular, então, formada por duas subcamadas, o que vai acontecer
é que a camada de fibras circulares, ou seja, a camada muscular interna, também vai se contrair em ondas, porém mais atrasada em relação às ondas da camada externa. Ou seja, quando um determinado segmento da camada muscular externa estiver se contraindo, o segmento imediatamente anterior da camada interna vai se contrair também, evitando que o alimento reflua, ou seja, impulsionando a contração das duas de forma intercalada, impulsiona o alimento sempre no sentido antero-posterior. Então vamos falar de novo para ficar bem entendido, né? A contração, o movimento peristáltico no tubo digestório, ele é autônomo, ele é independente, ele é gerado por neurônios que formam parte ou fazem parte do plexo mioentérico. Essas células neuronais, esses neurônios são chamados de células de Cajal. Então, essas células emitem axônios em direção tanto à camada muscular interna quanto à camada muscular externa, promovendo contração em ambas. Daquela forma que eu falei, né? Sempre a camada interna um pouquinho atrasada em relação à externa. Então, existe sempre um peristaltismo, um fluxo de contração muscular rítmica, né, acontecendo no tubo digestório. Porém, como essas células de Cajal recebem inervação autônoma simpática e parasimpática, o intervalo de despolarização delas pode ser alterado. Então, como a gente falou, o sistema parasimpático vai aumentar a frequência peristáltica, ou seja, vai fazer com que essas células despolarizem em intervalos menores, e o simpático vai fazer o contrário, vai aumentar o intervalo de despolarização das células de Cajal, fazendo com que o peristaltismo fique mais lento. A quarta camada, como a gente mencionou, ela pode ser uma serosa ou uma adventícia. Que é isso? A adventícia, a gente já sabe, é uma camada formada por tecido conjuntivo, normalmente denso desordenado, que se continua com estruturas vizinhas, né? Então, adventícias são encontradas em órgãos que não se posicionam, que não se encontram dentro de cavidades. Já a serosa é uma camada de tecido conjuntivo que varia de denso desordenado a frouxo. A serosa é sempre uma camada fininha e sempre revestida por mesotélio. A serosa ela é encontrada em órgãos que se posicionam ou se encontram dentro de cavidades e por isso precisam ser revestidas por mesotélio, por um epitélio, para isolar a superfície do órgão em relação à cavidade, evitar que fluido intersticial da parede do órgão se esvaia e preencha a cavidade. Por isso existe então sempre um mesotélio revestindo as superfícies externas dos órgãos localizados dentro de cavidades. Então, serosa sempre fininha, né, formada por tecido conjuntivo revestido por mesotélio, e adventícia sempre mais espessa, mais desenvolvida, em continuidade com órgãos e ou estruturas vizinhas. Na adventícia, a gente sempre encontra muita quantidade de células adiposas, né? E em ambas nós vamos encontrar sempre os maiores vasos, as maiores artérias e as maiores veias do órgão em questão, bem como os feixes nervosos mais calibrosos. Então é sempre através da quarta camada aí no trato digestório que nervos e vasos chegam até a parede do órgão e vão então percorrendo as camadas muscular, submucosa e mucosa. Os vasos sanguíneos ou as arteríolas capilarizam na região da camada, na lâmina própria da camada mucosa e retornam fazendo a trajetória inversa
formando vênulas de calibre cada vez maior, até que formam as veias que deixam o órgão pela região da adventícia ou da serosa. Nós temos aqui então uma imagem para demonstrar o que a gente acabou de falar no slide anterior. Vamos começar pela fotografia da direita. Então a gente tem aqui, olha, um pequeno aumento mostrando uma parte da parede de um órgão do tubo digestório. Como a gente viu, são 4 camadas. A camada mais interna, próxima à luz do órgão, então esse branquinho aqui é a cavidade do órgão, e essa camadinha aqui, ó, é a camada mucosa, formada por 3 elementos: o epitélio de revestimento, tecido conjuntivo de suporte ou lâmina própria, e a muscular da mucosa, que é sempre formada por músculo liso. Em seguida, temos a camada submucosa, formada por tecido conjuntivo denso desordenado. Nela, nós vamos encontrar o plexo nervoso submucoso ou plexo de Meissner e podemos ou não encontrar adenômeros de glândulas. Aqui, por exemplo, nós não estamos vendo glândulas. A terceira camada é formada pela camada muscular, que se divide em duas: camada muscular interna e camada muscular externa. Separando as duas, a gente vai encontrar um feixe de tecido conjuntivo, e dentro desse feixe de tecido conjuntivo a gente vai encontrar um plexo nervoso chamado plexo nervoso mioentérico, responsável então por controlar ou promover o peristaltismo do órgão. A quarta camada, ela pode ser uma serosa ou uma adventícia. Nesse caso aqui, estamos vendo uma adventícia, olha, um tecido conjuntivo bem desenvolvido, bem espesso, com muitas células adiposas, vasos calibrosos. Aqui a gente está vendo uma veia cortada no sentido longitudinal. Na imagem da esquerda, o autor mostrou para a gente um detalhe da região limítrofe aí entre mucosa e submucosa. Então, não estamos vendo o mesmo órgão, são órgãos diferentes, mas o que a gente está observando aqui? Olha, nessa região a gente percebe a presença do tecido conjuntivo denso desordenado da submucosa deste órgão. E percebemos aí, ó, parte do plexo nervoso subcutâneo, submucoso. Então a gente vê inclusive aqui, ó, alguns neurônios do plexo, neurônios e fibras nervosas do plexo nervoso submucoso ou plexo de Meissner. Aqui também, ó, mais um pedacinho desse plexo nervoso. Na parte superior da fotografia, a gente tem então uma parte da mucosa, olha, formada pela muscular da mucosa, pelo tecido conjuntivo da lâmina própria. Percebam a quantidade de linfócitos nesse tecido conjuntivo. É muito comum a lâmina própria do tecido dos órgãos do tubo digestório ser lotada de linfócitos, tá? Esses linfócitos são linfócitos que estão em trânsito, ou às vezes a gente encontra até alguns nódulos linfóides na lâmina própria dos órgãos do tubo digestório. Aqui a gente percebe que o epitélio de revestimento ele é colunar simples, e quanto mais fino é o epitélio, maior a quantidade de linfócitos nós vamos encontrar aí na lâmina própria, né? Linfócitos, plasmócitos também são encontrados em grande quantidade. Nesse slide, então, a gente está vendo aí em detalhe o plexo mioentérico, que se localiza no feixe de tecido conjuntivo, que separa e ao mesmo tempo une a camada muscular interna e a camada muscular externa. Aqui percebemos também a presença de alguns neurônios do plexo, né? Então, pegou o gânglio do plexo mioentérico e fibras nervosas associadas a esses neurônios.
Bom, como nós falamos, em cada porção do tubo digestório, em cada órgão do tubo digestório, aquela organização histológica básica vai sofrer pequenas modificações para adequar a parede do órgão à função que ele executa. Então, nesse slide, a gente tem um resumo das principais características específicas do esôfago dentro daquela organização histológica básica. Então, vamos ver. Olha, esôfago é um órgão tubular que tem como função levar o alimento da faringe até o estômago. Então, é um órgão de condução. E esse alimento que passa no esôfago, passa na luz do esôfago, ele não foi ainda completamente digerido. E a consistência desse alimento é muito variável, dependendo daquilo que a gente estiver se alimentando, do que a gente estiver se alimentando e do modo como o alimento foi preparado. Se foi cozido, se não foi, se é um alimento cru, se é mais macio, se é mais denso, enfim. Seja como for, o alimento passa na luz do esôfago atritando com a sua parede. Portanto, o epitélio de revestimento que a gente vai encontrar revestindo, o esôfago é o estratificado pavimentoso. Para facilitar o trânsito do alimento, para fazer com que esse alimento deslize, passe mais suavemente em contato com a parede, diminua o atrito do alimento com a parede do esôfago, o epitélio vai se invaginar no tecido conjuntivo adjacente, formando glândulas mistas, cujos adenômeros serão encontrados na camada submucosa. Então, o esôfago é um dos segmentos do tubo digestório onde a gente encontra glândulas na camada submucosa, além, é claro, do plexo nervoso, dos vasos sanguíneos e tudo mais. A camada muscular do esôfago ela é bem interessante, porque como o esôfago é uma região de transição, entre a boca, a faringe e o estômago, nós vamos encontrar três tipos ou três situações de tipos de tecido muscular formando a camada muscular. O que eu estou querendo dizer? Se a gente dividir o esôfago em três partes, na porção proximal, o tipo de músculo que nós vamos encontrar formando a camada muscular é o tecido muscular estriado esquelético, que é o mesmo que a gente encontra na boca e na faringe. No terço médio, nós vamos ter uma transição entre o tecido muscular de controle voluntário, ou seja, o estriado esquelético, e o tecido muscular de controle involuntário, ou seja, o liso, que significa então que no terço médio do esôfago nós encontramos os dois tipos de fibras musculares, tanto esqueléticas quanto lisas, enquanto que no terço distal vamos encontrar só tecido muscular liso, significando que a partir daqui já não temos mais nenhum tipo de controle voluntário do trânsito alimentar. Como a maior parte do esôfago se encontra na região cervical e torácica, a quarta camada vai apresentar uma adventícia na sua maior parte. Apenas na porção abdominal, aquele pedacinho de esôfago que atravessa o diafragma e logo em seguida se dilata para formar o estômago, só naquela porção esofágica é que vamos encontrar serosa formando a quarta camada. Bom, nesse slide, pessoal, a gente tem aqui no cantinho superior direito um corte transversal da porção abdominal do esôfago, vista na microscopia eletrônica de varredura, num aumento pequeno. Então, a gente está conseguindo ver todo o órgão cortado transversalmente. Essa parte mais escura é a luz do órgão. A gente percebe aqui a camada mucosa, essa parte mais densa, revestindo a luz do órgão. Em seguida, a camada submucosa, vocês estão vendo aí fibrazinhas da camada submucosa.
e a camada muscular, subdividida em camada muscular interna, camada muscular externa. Como esse corte foi feito na porção abdominal do esôfago, a quarta camada é bem fininha, olha. Vocês estão vendo aqui, ela parece que tá coladinha, mas tá vendo uma linha branca bem na periferia aqui, ó. Aqui ela tá um pouquinho rasgadinha, ó. Isso é a serosa, que é formada por um tecido conjuntivo fininho revestido por mesotélio. Já na parte inferior do slide, a gente tem um pedaço da parede do esôfago. Essa é a porção, o terço inferior da parede do esôfago, que foi observado na microscopia de luz, microscopia comum. Então, o que a gente observa aqui? Ó? Nesse cantinho está melhor de ver aqui a muscular da mucosa. Esse pedacinho aqui, o corte pegou melhor. Aqui ela está meio misturadinha, aqui volta a aparecer no pedacinho da muscular da mucosa. Indicando para a gente, olha, que toda essa parte que está acima do laser, tudo isso aqui é a camada mucosa do esôfago, formado pelo tecido epitelial de revestimento estratificado pavimentoso, por sua lâmina própria e pela muscular da mucosa. A mucosa no esôfago ela é um pouco grande, assim, um pouco larga, bem desenvolvida. Então, o tecido conjuntivo da lâmina própria, ele começa frouxo e depois, à medida que a gente vai afastando do epitélio, ele vai ficando denso, desordenado, tá? Normalmente, o tecido conjuntivo de mucosa é frouxo. Mas quando a mucosa é mais larguinha, a gente tem essa transição aí, essa mudança de tipo de tecido conjuntivo à medida que a gente se afasta do epitélio. Na camada submucosa, que é a camada adjacente à camada mucosa, a gente encontra o tecido conjuntivo denso desordenado. A gente está vendo ele aqui só alguns feixes, porque ele está todo ocupado por adenômeros das glândulas esofágicas. Então, no esôfago e em várias outras partes também, o que vai acontecer? O epitélio vai invaginar no conjuntivo, formando glândulas cujos adenômeros aqui no esôfago se localizam na camada submucosa. Essas glândulas são mistas, mas são predominantemente mucosas. Os ductos delas atravessam aí a parte do tecido conjuntivo da submucosa, atravessam a muscular da mucosa, atravessam a lâmina própria e vão se abrir no epitélio. Aqui no cantinho da imagem, olha, vocês estão vendo um outro ducto. Esse aqui quase que pegou ele inteiro, ó. Pegou ele chegando no epitélio, mas não pegou ele atravessando o epitélio. Aqui tem um outro ducto, ó, chegando também no epitélio. É difícil num corte ver o ducto inteiro, sabe? Saindo do adenômero e chegando na superfície. Porque como a trajetória dele é meio tortuosa e você faz um corte num determinado plano, você dificilmente pega o ducto no seu total comprimento, né? No seu inteiro comprimento. Logo depois, então, da camada submucosa, a gente tem aqui ó, a camada muscular, subdividida em duas: camada muscular interna, cujas fibras têm orientação circular, e camada muscular externa, cujas fibras são longitudinalmente organizadas. Entre as duas, a gente encontra um feixe de tecido conjuntivo, e nesse feixe a gente encontra o plexo nervoso mioentérico. Nesse slide não dá para ver porque o aumento é muito pequenininho. Como essa fotografia, né, nesse corte, foi feito no terço inferior do esôfago, mas ainda na porção torácica, a quarta camada, vocês estão vendo, olha, bem desenvolvida, é uma adventícia, formada por tecido conjuntivo, denso e desordenado, mas que aqui está tomada por tecido adiposo, por isso vocês estão vendo aí bem branquinha aí essa região, tá? Porque tem muita célula adiposa infiltrada no tecido conjuntivo da adventícia. Outra coisa importante que dá para a gente perceber aqui nessa fotografia é que a parede do esôfago
ela faz projeções em direção à luz. Olha, vê se dá para perceber aqui, ó. Essas projeções são projeções da camada submucosa, acompanhada aí pela camada mucosa. São as pregas esofágicas. Então, aqui a gente tem uma prega, aqui a gente tem outra prega. Olha, nesse corte aqui dá para ver bem, ó, a camada submucosa se projetando junto com a mucosa, formando as pregas esofágicas. Essas pregas vão ser comuns ao longo de todos os órgãos do trato digestório e elas são percebidas a olho nu. Se a gente pega o órgão, faz um corte longitudinal e abre a parede dele, a gente vê que a superfície é toda irregular, são as pregas. Nesse slide do livro do Junqueira, a gente tem aí um corte, esse já na porção, no terço proximal do esôfago, na porção cervical, e eu estou afirmando isso porque eu estou vendo que a camada muscular, olha, é formada por fibras esqueléticas. Aqui vocês estão vendo as fibras cortadas no sentido transversal, porque essa é a camada externa, onde as fibras têm disposição longitudinal. Como isso é um corte transversal do esôfago, as fibras longitudinais vão aparecer cortadas transversalmente. E essa é a camada muscular interna, onde as fibras têm disposição circular. Então, elas abraçam o perímetro do órgão. E como esse é um corte transversal, as fibras circulares vão aparecer longitudinalmente cortadas. Então, olha, a gente está vendo a camada muscular, subdividida em muscular interna e muscular externa. A camada submucosa, toda essa aqui, ó, formada por tecido conjuntivo denso desordenado, dentro do qual a gente vai encontrar adenômeros de glândulas mistas. Aqui a gente tem a muscular da mucosa, a lâmina própria da mucosa e o epitélio estratificado pavimentoso, também da mucosa esofágica. Então, olha, camada mucosa, toda essa aqui, camada submucosa e parte da camada muscular. Essa é uma fotografia de uma lâmina, ela mostra parte da parede do esôfago. Então, as setinhas amarelas, elas indicam a muscular da mucosa, que aqui a gente, ao invés de ver continuamente, a gente vê ela cortada em vários pontos, né? De qualquer maneira, olha, da muscular da mucosa para cima, no slide, a gente tem a camada mucosa, epitélio de revestimento, estratificado pavimentoso, lâmina própria. Reparem que essa lâmina própria ela começa com o tecido conjuntivo frouxo e à medida que a gente vai se afastando do epitélio, o tecido conjuntivo vai ficando denso, desordenado, certo? Atrás da muscular da mucosa, né? Então, na parte inferior do slide, a gente vê o tecido conjuntivo denso, desordenado da camada submucosa, ocupado aí por inúmeros adenômeros de glândulas esofágicas. Reparem que a maior parte das células que formam os adenômeros são células mucosas, certo? Aqui a luz do adenômero com um pouquinho de muco. E aqui, olha, um ducto que a gente pegou quase que inteiro. Ó, o ducto atravessa o tecido conjuntivo da submucosa, atravessa a muscular da mucosa, a lâmina própria e vai se abrir no epitélio, liberando o produto de secreção, ou seja, o muco, na superfície da parede, para lubrificar essa parede e diminuir o atrito do alimento com ela. Ok? Então, essa é uma fotografia muito bonita e que pega o ducto quase que inteiro. Ó, quase que a gente pega a luz do ducto, continuando com a luz do adenômero, e quase que a gente pega ele se abrindo no epitélio. Nesse slide, a gente vê a região de transição entre esôfago e estômago. E aí a gente percebe que o epitélio de revestimento do esôfago ele fica mais espesso
e ele pode ficar paraqueratinizado ou até mesmo queratinizado, em resposta à agressão sofrida em função da acidez do estômago, certo? E reparem como é abrupta a mudança de tipo de epitélio de revestimento, olha, do esôfago para o estômago. Então, no estômago, o epitélio ele passa a ser colunar simples, invagina na lâmina própria da camada mucosa, formando as glândulas gástricas, certo? Então, é só para vocês verem a região de transição. Olha, aqui a muscular da mucosa, que se continua aqui na muscular da mucosa no estômago. A lâmina própria, que aqui no estômago vai ser toda interrompida pelas invaginações do epitélio, né, pelas glândulas gástricas. E o epitélio, olha como muda abruptamente, né? De epitélio estratificado pavimentoso para epitélio simples. Bom, pessoal, vimos aí como que os órgãos do tubo digestório se organizam sua parede do ponto de vista histológico, a partir do esôfago, né, até o final do intestino grosso, vai ser dessa maneira, com algumas adaptações, claro. Estudamos as adaptações que acontecem nessa organização básica ao nível do esôfago, né, no nível do esôfago. E na nossa próxima apresentação, que será a parte 3 da nossa aula de tubo digestório, nós vamos estudar as características específicas da parede do estômago.